Ah, vocês estavam aí? É que eu tava lendo aqui uns comentários do meu primeiro vídeo e eu lembro que eu falei sobre ter fracassado em TI antes de entrar pro design. E algumas pessoas se identificaram, enquanto outras ficaram curiosas sobre o que aconteceu pra eu ter fracassado tanto assim em TI. Senta que lá vem a história. Quando eu tava no último ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu queria cursar algo na área de TI, porque eu gostava muito de computadores e queria trabalhar com isso. E eu tinha uma vizinha que estudou nessa área e se deu super bem e ainda foi trabalhar na Europa. E eu sempre fui doida pra sair do Brasil. Aí meus pais também queriam que eu seguisse essa área por causa dela. Sim, a boa e velha comparação. Então eu me inscrevi pra fazer um curso técnico em informática, passei na prova, acertando quase tudo em português e errando quase tudo em matemática, como sempre, mas a nota foi suficiente, então deu certo. Conforme eu fui participando das aulas, eu percebi que o foco era programação, programar o tempo inteiro. E eu tinha entrado achando que eu ia abrir um PC, fazer manutenção, arrumar a placa-mãe, essas coisas, mas não. Era só programação, programação e mais programação. O nome do curso era Técnico em Informática. Muita gente entrou achando que ia desmontar um PC. Alguns mais velhos achavam que iam aprender a ligar o PC. Literalmente ninguém sabia o que era o curso de verdade. Aí começaram a ensinar programação e lá a gente viu algumas linguagens de programação como C#, Java, ASP.NET, HTML e CSS. E um pouquinho de Python, que era o menos pior. O ASP.NET pra mim era a própria morte. Eu não conseguia criar nenhuma tabela naquela bomba. Eu nem sei se alguém usa isso hoje em dia. Os únicos que eu gostava eram HTML e CSS. Inclusive, até no design a gente vê isso. E HTML, né, pra quem não sabe, é marcação. E CSS é estilo. São legais e úteis, só que são meio confusos no início. Só que o tempo passou e a linguagem de programação principal que a gente estudava era C#. E só piorava. Eu não conseguia fazer nada além de personalizar a interface dos programas. Até que um professor perguntou se eu não queria fazer web design ou algo relacionado, porque era o único curso com design na instituição. Mas a escola que tinha esse curso ficava longe da minha casa. Eu queria desistir do curso porque realmente não estava gostando e não estava conseguindo entender algumas coisas, mas meus pais não deixavam eu desistir, então eu continuei. Quando eu ia pro terceiro semestre, eu acabei repetindo o segundo porque as minhas notas estavam péssimas. E o pior, eu tava no último ano do ensino médio nessa época, também indo mal na escola, dormindo super mal. Eu literalmente tinha só 3 horas de sono por noite, sofria com insônia, vivia caindo de sono no curso e na escola. Foi a fase da minha vida em que eu mais tive ansiedade. Nem a faculdade me deixou assim. Eu tinha azia nervosa e mesmo estando exausta, eu tinha insônia. Eu vivia depressiva e completamente sem expectativa. Depois de muito sufoco, eu consegui ir pro terceiro semestre do curso e eu entrei em um grupo de TCC que resolveu fazer um sistema de pastelaria. Não me pergunte por quê, mas boa parte do trabalho era feita por uma única pessoa e o resto só acompanhava. Eu pelo menos fiz o wireframe e o design da interface do site pelo PowerPoint, sem ter a menor noção de UX e UI na época. No fim das contas, eu consegui terminar o curso e eu pensava que com ele eu poderia conseguir um trabalho bom. Foi até por isso também que eu acabei não desistindo, mas não consegui nenhuma vaga na área. Depois disso, eu fui fazer manutenção e suporte, que era o que eu realmente queria desde o começo. Só que isso é história para outro vídeo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nem faria esse curso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele teve sim uma importância em algumas coisas que eu aprendi lá, que eu só fui entender anos depois. Mas a verdade é, se você não tá gostando de algo, às vezes isso aí é a melhor opção. Não vale perder sua saúde mental em algo que talvez nem compense no final. E é isso. Muito obrigada pelo apoio no meu primeiro vídeo. Vocês não têm ideia do quanto que eu fiquei feliz com os comentários e com a repercussão. Eu basicamente consegui, em questão de 3 dias, o mesmo número de inscritos que o meu canal antigo me deu em 3 anos. E eu abri uma conta no X, o antigo Twitter, pra quem não sabe. E aí, se vocês quiserem me mandar alguma fanart, podem me marcar ali no X, que aí todo final de vídeo vai aparecer na tela final de todos os meus vídeos. Então é isso, falou!